Tô te vendo lá já. Olá, me confirma se você está me ouvindo, se você está me vendo, está me ouvindo bem, me vendo bem. E aproveita e coloca aí a sua área de atuação, de que cidade você está me acompanhando, porque essa aula vai ser maravilhosa. Me conta aí de onde que você é. Tá me ouvindo? Tá me vendo bem? Coloca um ok aí. Andréia, Diziola, boa noite. Fernanda Jacques, enfermeira de São Paulo, muito bem-vinda. Aí, primeiro Andréia, agora a Fernanda, Andréia também de São Paulo. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Muito bom! Primeira vez que vocês estão aqui, me vendo numa live. Porque se for a primeira vez, também eu vou me apresentar para vocês. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou me apresentando. Eu sou Sandra Pereira, mentora de carreira e Top Voice LinkedIn. Eu ajudo enfermeiras a alavancarem suas carreiras para obterem melhores oportunidades, encontrando seus espaços. E também auxilio profissionais na construção da sua marca pessoal através do LinkedIn para se diferenciarem no mercado de trabalho e, com isso, já são mais de 100 mentoradas. Muito bom! E hoje, tá, nós vamos falar sobre enfermeira da qualidade, jornada, desafios e oportunidades. E a convidada de hoje é Carolina Diniz. Vem para cá, Carol. Boa noite, Sandrinha. Boa noite, pessoal. Boa noite. Conta aí pra gente, quem é Carolina Diniz? Sandrinha, primeiro eu queria agradecer. É uma honra estar aqui com você hoje. Muito obrigada pelo convite. Você é essa referência aí da enfermagem. Então, estou realmente muito honrada de poder ter essa conversa com você hoje. Sei que vai ser um bate-papo muito, muito gostoso. Então, pessoal, meu nome é Carolina, né? Eu sou enfermeira formada aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, já tem um tempinho. E aí, toda a minha trajetória sempre no serviço privado e intercalado com o serviço público. Eu tenho algumas certificações, eu sou especialista em acreditação, eu tenho formação também em auditoria, mecanismos de regulação em saúde, fiz um MBA de gestão e inovação também, fiz um MBA de gestão ágil, estou atualmente fazendo uma pós em direito do paciente, uma certificação também em governança clínica. E isso tudo para dar um respaldo no meu caminho, né, nessa trilha que eu acabei seguindo desde que eu formei, sempre na assistência, mas aí eu acabei ocupando um cargo de coordenação que me abriu portas para várias questões, inclusive para ser uma enfermeira que trabalhava ali de referência com o pessoal da qualidade para cumprir os requisitos da qualidade. Depois eu fui a enfermeira da qualidade, depois eu já passei a ser auditora da ONA, que auditava esses enfermeiros da qualidade, e passei também para a consultoria para auxiliar esses enfermeiros a executar tudo que eles precisam executar. E hoje eu estou atualmente no Serviço de Atenção Domiciliar da Prefeitura e atuo também como mentora de núcleos de segurança do paciente. Olha, tem um currículo maravilhoso. E com isso a gente vai falar, né, sobre enfermeira da qualidade, jornada, desafios e oportunidades. E muitas enfermeiras me procuram
querendo sair da área assistencial, mas não sabem por onde começar. E hoje aqui, né, nesse nosso bate-papo, pode ser um norte para essa enfermeira saber por onde começar. Vamos aqui para a primeira parte dessa nossa conversa, que é a jornada da enfermeira da qualidade. E a jornada começa pela formação. E na formação, né, temos a situação da enfermeira assistencial, que começa auxiliando, às vezes na elaboração de POP, participando de reuniões, às vezes no processo de certificação ONA, JCI, é convidada para o setor da qualidade, ou às vezes ela tem a especialização em qualidade, mas não tem experiência, e aí ela começa a sua jornada. E como que fica essa situação? Sandrinha, é muito bom esse ponto que você colocou, porque normalmente o que acontece, a gente, da enfermagem, a gente muitas vezes forma realmente para estar ali junto do paciente. E o que a gente vê muito acontecendo esse profissional acaba se destacando ali, né, naquela liderança da equipe, no seu processo de trabalho, e ele acaba às vezes tendo uma oportunidade para poder atuar como enfermeiro da qualidade. Só que muitas vezes, ele não tem essa formação. Ou se, igual você falou, às vezes ele já pode, não, eu quero ser enfermeiro da qualidade, ele busca a formação, mas não tem experiência. E o que a gente vê muito é que para você ser um bom enfermeiro da qualidade, se você tem uma bagagem assistencial, ou mesmo, né, num processo que talvez não seja diretamente com o paciente, mas você tem uma parte técnica para te dar um embasamento, isso faz muita diferença para o enfermeiro da qualidade. Você consegue ser um melhor enfermeiro da qualidade se você tem uma bagagem, né, para trazer e para agregar ali no processo, porque você tem uma noção de como as coisas funcionam no dia a dia, você conhece quais são as dificuldades, né, você conhece as questões ali com o paciente, você conhece as dificuldades da equipe, então fica muito mais fácil você, enquanto enfermeiro da qualidade, auxiliar os outros colegas, os outros processos, na jornada da busca pela qualidade assistencial. Então, assim, a formação ela é essencial. E uma vez que você também, vamos supor, estou no cargo de enfermeiro da qualidade, óbvio que aí você não para de estudar mais não tem como, né? Só para vocês verem minhas formações que eu já falei aqui e já não paro de estudar, já estou de olho no outro curso de inovação e aí a gente vai sempre angariando novos caminhos, porque isso faz muita diferença para justamente a gente ser esse exemplo, a gente ser essa referência. Porque o enfermeiro da qualidade, igual você citou as certificações, a gente precisa ter um conhecimento amplo de muitas coisas. A gente não precisa ser expert em tudo, mas a gente precisa ter um conhecimento amplo, inclusive fora da assistência. Né? A gente vai dar apoio para setores como manutenção, nós vamos dar apoio para lavanderia, nós vamos dar apoio para o setor de transporte, né? Que às vezes não tem nada a ver ali não tem a ver diretamente com o processo assistencial, um raio-x, né? um banco de sangue, e às vezes a gente fica só naquele mundinho nosso da assistência e a gente não consegue ver as outras questões. Então, enfermeiro da qualidade, realmente essa formação é muito importante, tanto prévia da parte técnica quanto a parte específica, para ele realmente conseguir ter uma bagagem para auxiliar e realmente executar o seu papel ali, né, de orientador em todo esse processo. Aí significa, então, que a partir do momento que ele começa a entrar na imersão prática da atuação como enfermeiro da qualidade, isso auxilia muito no direcionamento de sua formação, de outras capacitações que ele precisa adquirir para ganhar mais competências para trabalhar como enfermeiro da qualidade. Aí, você já citou algumas capacitações, poderia citar outras, assim, vamos dizer, para ele começar a pensar fora da caixinha? A questão da liderança, eu acho que não é sair muito fora da caixa, porque primeiro que a gente já tem isso na nossa formação de enfermagem, por isso que normalmente não é tão difícil um enfermeiro ser chamado por esse cargo, né, da qualidade, porque a gente acaba tendo isso na nossa própria formação, mas a gente precisa desenvolver também, né, porque essa liderança, ela acaba ampliando muito, então a liderança com certeza é um ponto que a gente precisa focar, mas a gente tem várias outras questões, a próprias certificações, por exemplo, se a sua instituição vai querer passar para uma JCI, você tem que adentrar e falar assim, quais são os requisitos, o que eles pedem, como que será que isso é desdobrado? Mesma coisa com relação à ONA, né? E outras questões, por exemplo, hoje a gente fala muito em gestão ágil, a gente precisa
a gente muitas vezes quer resultados diferentes, mas fazendo as mesmas coisas que a gente faz hoje. E às vezes a gente da qualidade, núcleo de segurança do paciente, a gente tem tanta coisa para fazer, a gente se programa, mas a gente às vezes executa pouco, porque a gente não consegue colocar em prática. Então, se a gente pensa na gestão ágil, agiliza, consegue ajudar a gente nessa operacionalização do que precisa ser feito. Ajuda a gente a não esquecer, às vezes, daqueles milhares de planos de ação que a gente faz, está lindo no papel, mas que no final ninguém executa, no final você nem sabe mais o que tem que ser feito, você se perde. Então, por exemplo, a gestão ágil é um exemplo, e junto com a gestão ágil tem o Lean, que ajuda também no redesenho de processos, e a enfermeira da qualidade, ela auxilia os processos a desenhar os seus processos, como suas atividades funcionam. E outras questões, assim, porque eu gosto muito de puxar para esse lado, sabe, Sandrinha? A questão, por exemplo, de uma LGPD, né, a questão até de um ODS, para a gente entender, a minha instituição, ela tem que cumprir o quê? Qual o contexto onde ela está? Né? A questão da própria inovação, você tem feito muitos posts a respeito da inovação. Hoje, não só enfermeiro da qualidade, todo mundo, mas especialmente enfermeiro da qualidade, de núcleo de segurança do paciente, a gente precisa realmente focar em expandir a nossa mente para a gente realmente conseguir dar esse suporte, né, para os profissionais, porque hoje, com essas novas tecnologias que estão entrando, né, com esse mundo que a gente está vivendo de inovações o tempo inteiro, com essas mudanças climáticas que têm acontecido, então isso tudo impacta o nosso contexto, né, então a gente realmente precisa estar atento a esses movimentos para a gente não se perder e não entender o movimento e não ajudar a instituição a caminhar para o movimento adequado para a gente entregar o melhor cuidado. Aí, dando continuidade nessa jornada que a enfermeira da qualidade atua, como líder, ela desempenha um papel fundamental, seja na implementação de programas de qualidade, na análise de dados, capacitação de equipe, cultura de segurança e por aí vai. Significa que a competência de liderança dela é fundamental para ela exercer o papel de enfermeira da qualidade. E como que isso se dá dentro de uma instituição, uma vez que, às vezes, você tem um núcleo formado, né, com várias enfermeiras, com uma equipe multiprofissional, e muitas vezes você vê só uma enfermeira da qualidade? É desafiador, né, realmente. Muitas vezes, dependendo do porte da instituição, o enfermeiro da qualidade é um só e ele tem que fazer um monte de coisa e às vezes até outras coisas além da função da qualidade propriamente dita, né? Mas realmente a gente precisa saber se reinventar e a gente precisa também entender que a gente tem oportunidades que a gente não pode perder até de crescimento e às vezes aquele momento que você está passando ali de sobrecarga e tudo, mas é um momento que realmente você tem ali para absorver, tentar aprender e dar o seu melhor. E a liderança nesse processo da qualidade é essencial. Todos esses processos, CCH, qualidade, segurança do paciente, que são referência, eles estão ali como norteadores para as práticas diárias, eles precisam ser uma liderança extremamente positiva, uma liderança próxima de quem está no dia a dia. Porque se as pessoas não reconhecem esse profissional, esse enfermeiro da qualidade como uma referência, uma pessoa que eles podem se apoiar, uma pessoa que pode tirar dúvida, uma pessoa que entende o dia a dia deles, né, que está ali realmente para auxiliar com que eles construam os processos da melhor forma possível e que eles serão escutados, isso é parte toda da liderança. A qualidade ela não vai conseguir avançar muito. Né, ela vai avançar ali com algumas questões, porque às vezes a vigilância cobra, a ONA cobra, mas aí chega no dia seguinte as coisas vão continuar do mesmo jeito, as coisas voltam para o estado anterior e as coisas não evoluem. Então, assim, a liderança ela é essencial para esse trânsito da qualidade, que também ela transita em vários níveis, né, de gestão. Ela transita desde a alta direção, transita depois no nível tático com as outras lideranças e ela transita no nível operacional. Ela precisa conseguir lidar, né, em todo esse processo. Ela precisa se fazer vista. É uma coisa que eu falo muito com o pessoal do núcleo, a gente não pode ficar na nossa sala. A gente tem que andar, a gente tem que caminhar, a gente tem que conhecer o processo das outras pessoas, né? A gente tem que estar junto, eles têm que entender que a gente está ali como parceiros, e não como meros ali pedintes, né? E tipo, olha, você tem que fazer isso, né? Isso aqui tem que ser feito. Não, a gente vai construir junto, né? E até, por exemplo, as questões que eu falei, o que a gente precisa abrir a cabeça, porque tem coisas, igual você falou, liderança é básico, isso aí já é uma coisa que a gente precisa buscar, saber como fazer uma análise de evento adverso, saber como fazer, analisar um indicador, isso tudo já faz parte do próprio contexto, mas também não é uma coisa fácil, a gente, né, não é um enfermeiro, ele não nasce sabendo isso, então são realmente temas que a gente precisa buscar se desenvolver, e a liderança ela é essencial para esse trânsito da qualidade em todo esse sistema para fazer as melhorias de processo.
Tem aqui umas considerações que eu queria colocar. A Fernanda Jacques falou, muito boa essa colocação de ter a experiência clínica para migrar para a qualidade. É uma coisa que a gente até conversou nos bastidores, né? Sim. Que isso dá, assim, vamos dizer, um peso para ela ter uma visão do processo, de tudo que acontece, dá uma visão a ela, vamos dizer assim, mais... uma bagagem, né? Uma visão madura, madura do próprio processo, né? Assim, porque às vezes a gente pega, se você for pegar algum tema de legislação, de boa prática, ou mesmo um requisito, por exemplo, da ONA, se você for pegar no pé da letra, muitas vezes muitos serviços não conseguem entregar, né, daquela forma. Então, se você sabe, entende como o processo funciona, como funciona aquele fluxo ali naquela instituição, você fala, não, então a gente pode fazer dessa outra forma também que pode dar certo. E nisso você também, inclusive, respeita mais o trabalho do colega, né, que eu acho que é extremamente importante. E complementando, ela também fala, e geralmente o setor da qualidade acaba sendo indicação e nem sempre com essa visão necessária. Aí complica tudo, né? Exatamente. Mas isso, e não é difícil disso acontecer, e principalmente no início. Por quê? Porque normalmente alguém que se destacou, o enfermeiro que se destacou ali no seu processo assistencial, é chamado para ocupar esse lugar. E aí todo mundo acha que já está suficiente. Às vezes, quem trouxe essa pessoa, deu esse voto de confiança para aquele enfermeiro assumir esse lugar, acha que o enfermeiro vai saber o que fazer. E muitas vezes realmente não vai. Se você não tiver um norte, para onde que eu vou? E aí que vem as questões dos mentores, de você buscar cursos e algumas orientações, nem que sejam mais básicas, para você saber para onde que você vai, para onde que você começa, né? Porque realmente é difícil. A gente não tem, muitas vezes, a bagagem da qualidade. Você pode ter a bagagem técnica, que já é um grande caminho, mas depois você tem outras coisas para fazer enquanto enfermeiro da qualidade, que é você que vai ter que dar, né, o caminho. E as pessoas vão esperar você dar o direcionamento, mas se você não sabe nem para onde você vai, fica mais complicado, né? Aí isso é o que eu iria te perguntar agora. A aprendizagem tem que ser contínua. Isso é essencial para a enfermeira da qualidade, pois permite, né, que ela se mantenha atualizada e se aperfeiçoa, né, continuamente sobre novas práticas e ferramentas para melhorar o próprio trabalho dela, e ela também precisa de quê? Se diversificar, porque as coisas mudam continuamente. Com certeza. A gente precisa entender, Sandra, que independente de onde a gente trabalha como enfermeiro da qualidade, seja, né, no ambulatório, seja no hospital, é muito mais comum, obviamente, no hospital, mas tem vários setores aí, em vários serviços de saúde, a gente precisa entender, começar a pensar que a qualidade e a segurança do paciente, ela não se restringe aos muros da instituição. A gente precisa entender que a instituição ela tem um contexto, ela está dentro de um contexto, né? Então, um contexto econômico, um contexto, né, social, que a gente precisa considerar isso, que isso vai impactar o nosso trabalho, apesar das vezes a gente não perceber. Mas eu penso que, ultimamente, eu acho que isso tem ficado um pouco mais evidente. Se a gente pega, por exemplo, né, o que aconteceu, a tragédia no Rio Grande do Sul, vários colegas devem ter visto os colegas ali tentando assistir o paciente com água até no joelho, e, tipo assim, o que a gente faz nesse momento? E aí, quando a gente vê essas mudanças climáticas, o Fórum Econômico Mundial, por exemplo, desse ano, de 2024, ele teve uma parte só de saúde. E aí eu te pergunto, quem da qualidade, quem da segurança do paciente foi lá e leu esse reporte? Para saber lá que eles falaram tanto que vai ser mais frequente de novas arboviroses, a gente já está vendo outro mosquito aí que já, de repente, daqui a pouco começa uma epidemia. A gente está preparado para isso? O papel da qualidade seria, gente, vamos começar aqui, então, a criar um protocolo, vamos pensar no protocolo clínico, se a gente tiver receber esse paciente, a gente sabe o que fazer, se a gente receber um paciente com hipertermia por conta de altas temperaturas, a gente sabe o que fazer hoje? Não sabemos, vamos ter protocolo? Vamos ter? Se inunda aqui, o que a gente faz? A gente tem alguma contingência? Então, assim, a gente precisa entender que o nosso papel é muito maior. E aí, se a gente fica preocupado só com o nosso fluxo de trabalho no dia a dia, óbvio que é extremamente importante, mas hoje se pede mais, Sandra. Hoje o mundo pede mais da gente, sabe? Por exemplo, aquela questão que eu trouxe, por exemplo, da LGPD como um ponto a ser entendido. Se a gente pensa, eu não sei se você lembra do caso da Clara Castanho, que ela teve a informação dela de que ela estava grávida e ela deu o filho para adoção, foi, né, por conta de um estupro. Eu sei que é um tema delicado, mas só para a gente entender. Aquilo foi um evento adverso.
Só que se a gente não entende que uma violação do sigilo da informação, que é o nosso papel enquanto profissional, e a LGPD vem reforçar isso, a qualidade ela nem passa batido. E aí pode acontecer de novo, e a gente violando direitos do paciente, causando eventos adversos, e a gente não entra na discussão, porque a gente não sabe nem o que é LGPD, a gente não sabe nem por onde que passa. Né? Um outro exemplo que a gente estava conversando, nos Estados Unidos, a questão de inovação, né? Eles adotaram uma inteligência artificial para fazer uma triagem de pacientes, para dar esse auxílio. E aí, depois de um tempo, eles observaram que essa inteligência artificial, ela estava classificando os pacientes brancos sempre com prioridade clínica maior do que os pacientes pretos. Mas simplesmente não tinha justificativa, não era justificativa clínica. Então, assim, e aí eles começaram a entender que tem um viés, porque a gente acaba levando, nós seres humanos, o nosso viés também para a tecnologia que a gente aqui constrói. E aí eles perceberam que tinham pacientes pretos graves que estavam sendo classificados como de menor risco. Então, se a gente não está atento a pensar nisso, a ajudar e capacitar também os colaboradores que estão na ponta para ter esse raciocínio, mas quem tem que puxar isso é a enfermeira da qualidade, é a enfermeira do núcleo, que tem que falar, RH, me ajuda aqui, vamos treinar nosso pessoal lá da ponta? Então, só que se também a gente não diversificar, a gente não entender que nosso papel é muito mais amplo hoje, a gente não vai conseguir auxiliar a instituição a fazer o que precisa ser feito nesse mundo, desse contexto tão complexo que a gente vive hoje. E a Fernanda colocou, excelente essa visão da Carol sobre a abrangência da área, clima e tantas outras coisas. É muito importante, principalmente que a gente está vivendo nessa era da tecnologia, ter a visão ampliada para coisas que a gente não está acostumada. Exatamente. E se a gente não fizer isso, coisas importantes vão passar batidas e a gente não vai se atentar para isso. Sim. E a gente... isso... Desculpa, pode falar. Sandrinha. Não, e assim, e não quer dizer que a qualidade, o núcleo de segurança, a experiência do paciente, eles têm que saber o que fazer, não é isso. A gente só precisa falar, gente, tem um problema aqui. E senta junto com a área assistencial, senta com a área que é expert, né, naquele assunto ou naquela parte, porque a gente vai construir junto. Né? A gente precisa construir junto isso. E é uma coisa importante até da questão da liderança, essa construção nunca pode ser sozinho da qualidade. Porque eu chegar e falar assim, toma aqui, isso aqui é o POP do pronto-socorro. Para o pessoal do pronto-socorro, eles vão olhar para a cara do enfermeiro da qualidade e falar assim, uai, você nem está aqui, você não sabe o que a gente faz, o processo é meu, você está fazendo isso por mim? Então, essa construção conjunta é extremamente importante que aconteça, Sandrinha, mas pode falar que eu te interrompi. Não, agora, Cristiane, eu vou colocar, nossa, Carol, obrigada por compartilhar sua expertise. E complementou, ampliar a visão e diversificar. É isso, Cristiane. E vamos entrar na segunda parte, né, que são os desafios da enfermeira da qualidade. Será que a enfermeira da qualidade pode superar a resistência às mudanças através da comunicação clara, engajamento da equipe, demonstração dos benefícios das mudanças e oferecendo suporte? Com certeza, Sandra. Assim, estar próximo, sensibilizar e mostrar parceria é o caminho. Óbvio que realmente existem muitos desafios. O cenário da saúde por si só é extremamente complexo, né? Então, isso já acrescenta realmente uma pitada ali de dificuldade por enfermeiro da qualidade. Ainda mais dependendo da certificação, né? Dependendo do que é pedido em cada certificação, que às vezes tem algumas particularidades, e dependendo do contexto da instituição. Mas é muito importante essa sensibilização. A gente... Muitas vezes quem está na ponta, né, não é fácil o dia a dia, ele é muito pesado, né, por si só por estar ali com o paciente, né, aquela assistência é complexa e cada dia mais, né, igual teve a questão do Covid, a gente está cansado, acho que a gente vem de uma exaustão de muito tempo, então muitas vezes quem está ali na ponta precisa ser acolhido. Muitas vezes o profissional da qualidade também, mas ele primeiro ele tem que fazer esse papel. Ele tem que fazer esse papel de acolher o profissional, de sensibilizar, de resgatar o nosso propósito, por que a gente está aqui, por que a gente escolhe todos os dias estar na área da saúde, porque quando a gente compreende novamente o nosso papel, a gente relembra, a gente entende, não, eu estou aqui pelo paciente, as condições podem não estar as melhores possíveis, mas eu vou fazer o melhor com o que eu tenho hoje. E a qualidade, ela precisa resgatar, trazer realmente esse sentimento para quem está na ponta, para eles realmente entenderem a importância, e a importância de cada um deles ali, Sandrinha.
E é óbvio que eu estou falando muito da área assistencial, mas é de todo mundo. Quando você pega e você entende um profissional da higienização, quando ele entende o seu papel em toda a jornada assistencial, é muito bonito. Ele participa com a gente no processo. Por exemplo, já teve auditoria, outros auditores contando de casos que o paciente ele só não caiu do leito porque a pessoa da higienização falou assim, não senhor, o senhor não pode, o senhor está com a pulseirinha, ela já tinha sido treinada, e ela falou assim, olha, o senhor não pode levantar, que o senhor pode cair, o senhor quer que eu chame alguém? Então assim, aí você vê todo mundo atuando em conjunto, eu sei que é pesado, mas é pesado às vezes para eu fazer sozinha, para você fazer sozinho no seu setor, mas se todo mundo está sensibilizado, todo mundo vai tentar fazer o seu melhor, as coisas ficam mais leves, ficam, né, menos pesadas, e aí a gente consegue pensar em conjunto como gerenciar melhor os riscos, como aplicar as boas práticas, a gente fica vigilante um pelo outro, a gente atua junto, não competindo, então isso é muito importante, essa sensibilização, né, para o processo todo da qualidade. A Jéssica colocou aqui, acredito que a Covid foi um desafio para a área da qualidade, e a Fernanda, como é a sua experiência com os dirigentes na instituição, com o setor da qualidade? Essa é difícil, né, Fernanda? E eu acho que a Fernanda traz essa pergunta porque a gente sabe, né, gente, que muitas vezes assim, a gente sabe que acontece essa realidade de que às vezes a instituição ela quer uma certificação, então ela coloca um setor de qualidade, mas ela não sabe nem por onde passa, ela às vezes não dá estrutura para que aquela enfermeira, por exemplo, da qualidade consiga atuar efetivamente, e acha que as coisas vão acontecer do nada, então às vezes realmente isso pode acontecer. E quando a gente se depara nessa situação, eu acho que aí a gente tem que entender que o profissional da qualidade, ele tem meio que a faca e o queijo na mão ali, então vamos provar a importância, vamos provar o que realmente a gente precisa, porque quando a gente tem indicadores, a gente vai mapear processos, então a gente vai realmente mostrar por A mais B o que é responsabilidade de cada um, o que dá conta de fazer, o que não dá, se o processo está bem desenhado, se não está, como é que nós vamos fazer para melhorar, até para a gente mostrar, olha, esse processo aqui realmente precisa disso. Só que se a gente mostra com evidências, com dados, dificilmente uma alta direção vai falar assim, não vai fazer nada, ou podemos não fazer agora, mas eu já entendi a importância, daqui a pouco a gente vai fazer. Então a gente precisa também saber ser estratégico, sabe, Sandra? A gente precisa saber ser inteligente. A gente precisa usar também os nossos dados, o nosso trabalho a nosso favor. Só que se eu também não, né, me apropriar do que a qualidade tem que fazer, não chegar e não mostrar dados, principalmente dados que a gente sabe, serviço com segurança e qualidade, eles ajudam na sustentabilidade do sistema. Então, se eu não mostrar que isso muitas vezes vai acontecer, não tem jeito, às vezes realmente eu não vou conseguir comprar efetivamente o coração daquela alta direção, mas uma vez que eles abrem o espaço, gente, aí a gente tem que aproveitar e a gente conseguir mostrar os benefícios disso, tanto também de credibilidade para a instituição, né, de trazer realmente, de fidelizar cliente, e aí a gente tem que aproveitar a onda e tentar realmente mostrar o máximo possível como que a qualidade e a segurança do paciente, a experiência do paciente é importante ser investida e que ela traz sim retorno para a instituição, inclusive financeiro. E complementando, a partir do momento que ele mostrou dados e estratégia, fica registrado, né? Sim, aí é outra coisa. Se não quer fazer, você fez o seu papel, né? E nisso você adquire mais experiência e depois qualquer coisa, se não tá batendo ali a sua expectativa, né? Com os valores daquela instituição, você fez uma boa bagagem, você vai, né, procurar outras oportunidades. E diante do que você acabou de falar, pensei aqui na sobrecarga deste profissional, tá? Como vencer esse desafio, porque a sobrecarga dele, com certeza, é muito grande, né? Sim, a gente tem sobrecarga na saúde para tudo quanto é lado, né? Eu acho que dificilmente hoje alguém está trabalhando tranquilamente, né, Sandrinha? Isso eu acho que vem de um tempo muito grande, de muito tempo. Mas o enfermeiro da qualidade, ele tem a sobrecarga dele mesmo, né? Igual você falou, que muitas vezes principalmente, se a gente pega grandes hospitais, né, é um pouco a parte da realidade da maioria das instituições de saúde. Muitas vezes é um enfermeiro realmente da qualidade, que é o enfermeiro do núcleo de segurança do paciente, que é o enfermeiro da CCH, que é o enfermeiro da experiência do paciente, e sempre coloca mais coisa para o enfermeiro fazer, e realmente é complicado, é complexo ele executar todas essas funções, e por isso que é importante também, igual você reforçou também, a questão de evidenciar, olha, eu consigo chegar até aqui, eu consigo
né, avançar até esse ponto. A gente tem que mostrar resultado. Né? A gente precisa realmente ter essas pontuações e saber, inclusive, colocar limite, porque senão a gente vai absorvendo tudo, eles vão achar que, às vezes a alta liderança vai achar que você não está correspondendo, né? E muitas vezes vai ter uma visão negativa do seu trabalho. Na verdade, não é isso. Então a gente precisa também saber se posicionar nesse ponto. E aí vem a sobrecarga de quem está na ponta também, né? Porque muitas vezes a gente fica assim, gente, como é que eu vou cobrar assim, né, chegar e falar para o pessoal que eles têm que fazer isso, sendo que eu sei que eles estão aqui atolados de coisa, né? Então isso é uma realidade também que o enfermeiro da qualidade precisa trabalhar, mas aí ele também, de novo, precisa ser inteligente e pensar, poxa, tudo bem, a gente está sobrecarregado, mas a gente pode fazer alguma coisa diferente neste momento? E é importante também que o pessoal da ponta entenda que a qualidade, segurança do paciente e sistemas não é mais alguma coisa para a gente fazer. Faz parte do meu dia a dia, ela tem que fazer parte do meu dia a dia. Na hora de eu administrar um medicamento, se eu estou conferindo os 5 certos, que é o mínimo que eu tenho que fazer, eu estou fazendo uma boa prática para garantir um cuidado seguro, um cuidado de qualidade. Eu não estou inventando uma coisa a mais para ser feita, né? Não é uma coisa, lavar a mão não é, nossa, a CCH está aqui me pedindo para lavar a mão. Então, assim, não é mais uma função para ser feita, né? Então, a gente precisa também mostrar que essa sobrecarga, às vezes ela vai existir, mas às vezes ela também pode ser para um processo mal desenhado, pode ser que a gente precise ajustar algumas coisas, mas também a gente tem que entender que ela faz parte já do nosso dia a dia, essas outras funções, que não é uma coisa a mais que a gente tem que fazer. Aí, pensando no que nós falamos anteriormente, naquela pergunta da Fernanda, sobre a alta direção, quando você falou dos indicadores, do mapa, dos processos, sobre essa sobrecarga, aí eu volto. A iniciativa do profissional de buscar conhecimento, quanto maior a competência dele, para ele ter argumentos, para ele poder adquirir, vamos dizer assim, ferramentas, adquirir até mais pessoal para trabalhar, isso é de extrema importância, né? Com certeza, Sandra. E a gente não pode se furtar essa responsabilidade, sabe? Eu sei que tem hora que dá medo. Às vezes você vai estar ali com o diretor da instituição e você fica meio assim. Só que se você não tem essa bagagem, você não busca se aperfeiçoar, desenvolver habilidades, desenvolver competências, ler muito, buscar conhecimento, e obviamente a gente tem muito curso hoje, a gente tem várias opções aí que a gente tem de ter informações nesse mundo hoje. Podcast, por exemplo, eu costumo escutar muito podcast sobre que discute o futuro da saúde, que discute o contexto atual da saúde, para onde que a gente está indo, para onde que não está. E isso interessa muito para todos nós, e a gente vê muita gente completamente alheia ao que está acontecendo. E aí, quando as coisas acontecerem, já aconteceu, já chegaram e você não tem nem como mais reclamar ou tentar lutar por outra coisa, porque a situação já está ali, ela já está imposta, né? Então, essa questão realmente de você ter uma bagagem é muito importante. É diferente de você ter um requisito da ONU que você precisa cumprir, e você sabe que a sua instituição, olha, desse jeito não dá para cumprir. E você trazer uma opção, olha, por que a gente não pode fazer assim, assim, assado? É uma contingência, a gente pode não estar cumprindo completamente, mas aqui a gente já consegue adequar e a gente já consegue tornar o processo mais seguro. Porque muitas vezes, quem está lá em cima não vai conseguir ter esse raciocínio, não vai conseguir pensar. Então, é importante, muito importante essa bagagem que você trouxe, para a gente conseguir realmente assumir esse posto e não fugir dessa responsabilidade. Essa responsabilidade é nossa de estar ali para orientar ambas as partes, tanto a alta direção quanto quem está embaixo. A enfermeira, ela tem que estar preparada para não perder oportunidades, no sentido que você falou de estar preparada para dar outras opções e estar preparada quando ela dá outras opções, a instituição não aceita, para ela também ir para outras instituições onde é aceita vamos dizer assim, as situações novas e onde a instituição está mais preparada para ela atuar, não é? Com certeza, né? Se a gente está pronto e sempre à frente, a gente está sempre pensando, raciocinando, está atento ao que está acontecendo, está antenado, a gente está buscando atualização, a gente sempre vai estar nesse passinho a mais, e se surgir uma oportunidade maior da gente assumir outras responsabilidades, a gente ampliar ali a nossa atuação, nós já vamos estar pronto. O que acontece às vezes hoje é que às vezes eles oferecem, né, de repente você tem uma oportunidade ali de assumir um outro cargo, assumir uma posição diferente, e às vezes você não se sente preparado, porque realmente às vezes você não está, você não buscou outras bagagens, você, né, não tem esse conhecimento e muitas vezes você fica e você recua, né? E você deixa passar oportunidades importantes. E fora que, né,
em cursos, eventos, a gente acaba tendo network e você passa a ser reconhecido pelo seu trabalho, né? Se você se coloca, você se responsabiliza, você se posiciona, você se mostra ali, você está fazendo o seu melhor, é difícil que não exista um retorno disso, desse trabalho, desse seu posicionamento, né? Acaba tendo um reconhecimento, tanto da própria equipe que você trabalha, quem está no operacional, quanto, né, dos seus pares e quanto de quem está lá em cima, no estratégico. E muitas vezes, igual você falou, às vezes não é nem dentro daquela instituição, é fora daquela instituição. Né? Então, esse reconhecimento realmente é importante e ele vem se a gente se dedicar. Voltando a um ponto que foi falado no início, você acredita que atuar na assistência antes de transitar na área da qualidade facilita compreender as interconexões entre os diferentes processos assistenciais para ter uma visão sistêmica do cuidado? Com certeza. Eu passei por isso, né? Isso realmente faz muita diferença. E a gente vê, inclusive até como na parte de auditoria também, se você não sabe o que você está cobrando, às vezes a pessoa ela te mostra o processo dela, ela te mostra como ela consegue cumprir aquele requisito, muitas vezes você nem aceita porque você não conhece o processo, você não sabe que realmente daquela forma pode gerenciar risco, você está minimizando o risco, minimizando o impacto. Então, quando você tem essa bagagem, você conhece ali os processos, como as coisas funcionam, quais são as dificuldades, quais são, como que o fluxo normalmente acontece, qual que é aquele perfil de atendimento daquele lugar. Então, você tem uma outra visão, você realmente tem uma maturidade diferente para você entender e respeitar que às vezes daquela forma, não é da forma que você acha que tem que ser, às vezes vai ser da forma como a organização consegue ali realmente entregar, né, aquele resultado. Então, assim, na minha visão, é essencial. Não que, né, uma pessoa que, de repente, faz um curso aí específico de gestão e já entre aí para fazer uma gestão que não dê certo, não estou dizendo isso, mas o que a gente vê muito na prática faz muita diferença a pessoa ela ter noção do dia a dia, ela ter noção da prática, para ela realmente conseguir auxiliar, né, a instituição a realmente ir por caminho certo, de acordo com o que a instituição consegue cumprir. E um outro ponto é que a enfermeira da qualidade ela transita por todas as áreas da instituição. E tem um ponto bem melindroso que eu gostaria que você falasse, Carol, que é sobre relacionamento interpessoal e intergeracional. Como que essa enfermeira atua para poder, vamos dizer assim, otimizar isso? Tem que ser malabarista, Sandra, não tem jeito. E por isso que a questão da liderança é muito importante. A gente precisa escutar muito sobre liderança. E escuta, inclusive, gente, fora da área da saúde. Tem muitos temas bons sendo discutidos fora da área da saúde, que às vezes a área da saúde a gente é sempre um pouco mais lento, né? Então tem muitas empresas que são de outras áreas que já estão muito mais avançadas nessa discussão, inclusive no desenvolvimento de pessoas, né? E a gente não, a gente está sempre um pouco atrás. Então a gente tem muito para aprender com quem está fora. E aí a gente fala, tá, como é que eu posso trazer isso para a minha instituição? Né? E isso é muito importante. A enfermeira da qualidade, ela tem que saber primeiro trabalhar com todos os outros processos. O RH, por exemplo, é um aliado extremamente importante nesse ponto. E a gente precisa saber lidar com todo mundo, igual eu tinha falado, a gente tem que saber lidar desde com alguém da alta direção até com o pessoal ali da higienização, para eu poder explicar, de repente, umas boas práticas e que ele entenda a importância dele em todo o processo para a gente entregar uma jornada assistencial com excelência para esse paciente. Eu preciso saber transitar, né, dentro desse contexto. Eu preciso saber orientar, às vezes, aquele profissional que está comigo já há mais de 10 anos e orientar aquele técnico de enfermagem que acabou de entrar ali na instituição. E a gente precisa respeitar a trajetória de cada um e a gente entender o que cada um precisa de apoio. E nisso eu preciso me fazer como referência, porque senão não adianta, eu não vou construir isso nunca, eu não vou conseguir transitar, né, entre esses diferentes cenários de jeito nenhum. Por exemplo, eu já tive em auditorias, fazendo consultoria, e a gente costuma, inclusive, a gente roda, faz perguntas para paciente, a gente conversa com colaboradores, porque às vezes chega a qualidade, o núcleo fala, olha, me mostra um pop maravilhoso, isso aqui acontece dessa forma, aí você vai para a prática, o negócio não é bem assim, já muda um pouco de figura, né? Então, isso é importante até para eles verem, porque às vezes você acha que você está arrasando, mas chega lá na ponta e não é bem isso, né? E aí, aqui foi específico do núcleo de segurança do paciente, mas o raciocínio mesmo para a qualidade. E aí eu perguntei para a técnica de enfermagem que estava lá na ponta. Foram duas perguntas. Primeiro, eu perguntei, você sabe o que é segurança do paciente? Aí imagina eu perguntando, você sabe o que é qualidade assistencial? Aí ela falou assim, não, isso é com núcleo, isso não é comigo não. Como se ela não fizesse segurança e qualidade o tempo inteiro ali, né, na prática dela. Então, ela faz. E outra pergunta que eu fiz é se eles sabiam quem que eram os profissionais do núcleo
Quem, vocês sabiam me falar o nome de alguém do núcleo de segurança do paciente? Ninguém sabia. Ninguém sabia. E era aquela pessoa que ela conversava todo dia, mas ela nem sabia que aquela pessoa era da qualidade, era do núcleo de segurança do paciente. Então, assim, como que a gente quer se fazer presente, se fazer referência, e transitar e conversar e orientar todo mundo se a gente não se mostra, né? Não coloca o nosso posicionamento perante a isso. É um desafio, mas a gente precisa, é um papel fundamental. E se você precisa de ajuda, e tem que ter, chame o RH, chame outros setores para te ajudar nessa interlocução aí com os diversos atores do processo. E olha o que Fernanda falou, adorei essa frase, me fazer referência. Mas é isso, às vezes dá um medo realmente, porque a gente, nossa, é muita responsabilidade. É, gente, mas é. Mas se não for a gente, quem vai ser? Não quer dizer que a gente tem que saber tudo, mas se a gente está naquele papel, vamos tentar desempenhar da melhor forma possível. E, inclusive, Sandra, ter humildade para falar: olha, isso eu não sei. Você me ensina? Eu sei a parte de gestão, nós vamos fazer o raciocínio aqui, eu te ajudo a fazer o raciocínio. Mas você me ensina o seu processo? A gente precisa ter, inclusive, humildade para a gente conseguir atuar dessa forma. E terminando esse bloco, tá? A gente vai começar na parte de oportunidades, que a gente começou com a jornada, passando pelos desafios e agora oportunidades, aí a gente começa com a liderança, tá? Que o enfermeiro da qualidade, ele tem a oportunidade de liderar projetos inovadores e transformar a cultura da instituição. E com isso ele tem a oportunidade de quê? De se diferenciar, se destacar quando ele consegue fazer bem feito esse projeto que ele está liderando. Aí você podia falar alguma coisa sobre isso? Não, com certeza, Sandrinha. Esse papel, esse destaque, né, que o enfermeiro ele acaba tendo, tudo bem que às vezes tem instituição que às vezes você não pode ter tanta governabilidade, mas alguma você tem. Então você tem ali como trabalhar junto com cada um do seu processo, as referências dos processos. A gente tem uma oportunidade muito grande de chegar e repensar o que fazer, como refazer as entregas, como que a gente de repente pode redesenhar esse processo para fazer da melhor forma possível. Então a gente tem uma liberdade às vezes de criação, uma liberdade realmente de inovar, de fazer diferente, que a gente estando enquanto enfermeiro da qualidade, a gente acaba tendo, e às vezes você lá na ponta, você não tem às vezes como, isso às vezes você não consegue nem ter essa visão, essa percepção do todo, né, então é muito importante realmente a gente entender esse papel, e isso abre portas pra gente para muitas coisas. Para você ver, Sandra, eu comecei pegar esse pezinho da qualidade, foi quando eu assumi uma coordenação de uma clínica. Da coordenação da clínica, a clínica estava passando por um processo de certificação. E aí eu tive que participar como coordenadora de todo o processo, de comissões, vamos ajustar, vamos cumprir requisito. E como eu gostei, me desenvolvi naquilo, tinha uma pessoa que era dali, que era da parte de uma IAC, que a gente chama, que ela avalia, faz as avaliações nas instituições. Ela me chamou para trabalhar com ela. Então, assim, aí eu já comecei a dar um outro passo, eu já fui para outro processo enquanto enfermeira ali da qualidade. Eu assumi como enfermeira da qualidade também num concurso, e acabei indo para essa área da qualidade porque eu já tinha aquele know-how ali de trabalhar na parte, né, enquanto assistência, mas fazendo os processos acontecerem, e aí eu tive essa outra oportunidade também, as portas abriram de outra forma. E aí depois, para eu ter auditoria, eu fui convidada para ser consultora. Então, assim, a gente vai, né, subindo alguns degraus, se você quiser, você tem vai ampliando realmente a sua atuação, tanto dentro da instituição, quanto até fora, se você quiser, com outras oportunidades, inclusive de trabalho. E aqui, ó, a Fernanda, a visibilidade do enfermeiro da qualidade é muito grande, por isso a importância de ser excelente. E assim, Sandra, isso não tem volta, não tem volta. Primeiro, porque hoje a gente já tem um nível, assim, de não só no privado, mas obviamente mais no privado, para a questão de fidelização de cliente, porque o público, o cliente está lá, né? O público, na verdade, que assim, alguém que é paciente, né? Não precisa de tanto, mas o privado a gente tem que fidelizar cliente. E aí, quando a gente começa a trabalhar processos de qualidade, isso não tem volta, porque hoje eu não quero uma disputa, né? Então eu preciso fidelizar meu cliente, meus processos precisam estar alinhados, eu preciso ter boas entregas, o paciente precisa enxergar isso. E, inclusive, as certificações hoje, elas são diferenciais, que, inclusive, operadoras de saúde, elas pagam diferente para as instituições que têm certificação. Então, assim, o enfermeiro da qualidade, ele é essencial, ele vai ser necessário, né, nas instituições, e isso vai crescer cada vez mais, porque está uma crescente, essa questão de buscar certificações, né, buscar essas acreditações pelas instituições e de fidelizar cliente no mercado de saúde em geral.
E com isso a gente vem para a oportunidade de desenvolvimento profissional, que a gente vê muitas instituições oferecem, né, a participação em congressos, cursos complementares, e algumas não oferecem. E isso fica por conta do profissional, do plano de carreira que ele faz para ele, onde ele quer chegar. E eu gostaria que você falasse sobre isso. Essa é uma realidade que a gente se depara muito também, sabe, Sandra? Que é aquela questão que eu acho que tem a ver, eu esqueci que se foi quem que perguntou, se foi a Fernanda, com relação à alta liderança, né? Quando às vezes, tipo, será que ela dá apoio sempre para o enfermeiro da qualidade? E bate muito nisso que você falou. Tem instituição que às vezes vai, olha, tem um evento ali, vou pagar, você vai, mas não é a maioria. A gente vê que isso não é o que acontece todo dia. E a gente já falou que o tanto que esse enfermeiro ele tem que ser especialista em várias coisas, ele tem que buscar muitos conhecimentos. Mas quem que vai me dar isso? Muitas vezes a instituição realmente não vai dar. Então, o enfermeiro ele precisa ser protagonista, ele precisa querer ser protagonista na sua carreira, né? E entender, não, eu quero chegar nesse ponto, então eu vou buscar conhecimento e eu vou tentar me preparar para poder realmente participar de eventos, participar de congressos. Hoje tem muita coisa acontecendo. Por exemplo, aqui em agosto, por exemplo, vai ter o Rio Innovation Week, por exemplo, é um evento de inovação, tem uma área só de saúde. Eu vejo pouquíssimas pessoas indo para lá, mas e lá se discute o futuro da saúde, se discute como que vai ser o processo de trabalho, e a gente precisa estar atento. A gente às vezes, né, você consegue ver hoje, tem muito fácil essa informação de quantos eventos tem, né, assim, durante o ano, onde que tem, às vezes pode ser que tenha um pouquinho longe de mim, acontece muito no eixo Rio-São Paulo, é verdade, mas tem muito evento online hoje em dia também. Então, assim, hoje a gente realmente tem uma facilidade maior para ter informações. É óbvio que às vezes a gente chega num ponto, Sandra, também que a gente já tem uma maturidade tão grande que aí a gente precisa realmente buscar conhecimento de outras formas. Aí tem que ser uma mentoria, tem que ser um conhecimento realmente um pouco mais qualificado para a gente aumentar essa nossa qualificação e essa nossa referência, né? Porque às vezes a gente fica muito nivelado, a gente precisa dar outros passos, a gente mesmo quer mais. Então, assim, não pode depender só da instituição. A gente precisa realmente buscar, porque e conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. Na instituição, você está ali hoje. Quem sabe você ficar muito tempo, que ótimo, mas às vezes você vai mudar de lugar, você vai para outra instituição, você vai ter outra oportunidade, e o conhecimento é seu, ninguém te tira. Então, quanto mais a gente realmente buscar participar de eventos, fazer network, ter conhecimento, desenvolver habilidades, competências e estar atento nas atualidades, o enfermeiro só tem a ganhar com isso. E uma coisa importante, a obrigação do plano de carreira é do profissional, que ele que é o dono da carreira dele. E se ele está insatisfeito com o local que ele trabalha, ele que tem que planejar sair. E como você falou, hoje, em função da era digital, você pode participar de muitos eventos online. E network é fundamental para você abrir oportunidades. E o profissional, às vezes, ele fica ali parado, falando, ninguém me dá oportunidade. E eu sempre falo, ninguém vai te dar nada mesmo. Quem tem que cavar oportunidades é você. Exatamente, Sandrinha. Assim, o nosso dia a dia é difícil? Gente, a gente sabe, né? As coisas não são fáceis para quem é da enfermagem, e não vão ser, não vai deixar de ser difícil. Né? A sensação que eu tenho, eu até conversei isso com você, Sandrinha, que a sensação que eu tenho é que a gente está todo mundo submerso, a gente está debaixo da água e trabalhando, vai do plantão, vai para o outro, aí chega em casa, tem a terceira jornada, se não é a quarta, né? E nisso a gente fica, né, submerso nisso, aí dá burnout, a gente está sempre cansado, a gente nem se cuida, porque se cuidar já é outra coisa para a enfermagem, né? Então, assim, e quanto mais desenvolver e procurar estudar, eu tô tão cansado, fiz 36 horas, vou estudar, e aí a gente vai se perdendo, e aí a gente fica esperando essa oportunidade, mas a gente também não se colocou naquele lugar de oportunidade. A gente precisa tirar a cabeça da água e ver que tem um mundo acontecendo. Vai ser mais difícil para a enfermagem? Vai, gente, vai, mas nós damos conta. Nós damos conta do que a gente tem que fazer. Né? Então, a gente tem um potencial enorme. O futuro, para mim, gente, ele é multiprofissional e a enfermagem é para ser protagonista nesse futuro. É um futuro que vai ser muito voltado para a prevenção, para a promoção, para o cuidado. Isso é nosso. A gente já sabe fazer isso. Só que a gente está tão imbuído, tão entretido ali com o nosso dia a dia, que realmente às vezes massacra a gente, que a gente não consegue enxergar que a gente pode fazer diferente. Vai ser difícil, não vai ser fácil.
Mas você quer, né? Você almeja estar em outro lugar, você almeja um reconhecimento maior, você almeja, às vezes, estar atuando de outra forma daqui a 5, 10 anos. Então, a gente tem que começar hoje, a gente tem que começar agora a fazer esse planejamento de carreira, a pensar diferente e a lutar. Pode ser difícil, vai ser difícil, mas para a enfermagem nada é impossível. Tem alguma oportunidade a mais que você gostaria de falar? Ai, Sandrinha, assim, minha vida se resume nisso, sabe? Eu fui trilhando, e para você ter noção, eu tive muita sorte, vamos dizer assim, apesar de que eu também ajudei a sorte, né? Eu acabei cultivando ali para aquela sorte também, ela se prosperar ali no meu caminho. Você plantou a semente para que a sorte surgisse. Isso, aconteceu isso. Mas, porque assim, eu nunca imaginava estar onde eu estou hoje, nessa posição, e fazendo o que eu estou fazendo hoje. Nunca imaginava. E me descobri gostando muito de estar numa posição de ensinar, de dividir conhecimento. Eu fazia isso lá na ponta, quando recebia, por exemplo, enfermeiros novos, para ajudá-los ali no processo de trabalho. Não, vem cá comigo, porque a gente também não consegue capacitar na saúde, né? A pessoa entra no outro dia, já estava embolada no meio do caminho, fazendo tudo. Então, assim, eu sempre gostei de ser essa pessoa ali, de ajudar, de receber, de ensinar, vem cá, vou te passar, tamo junto. E as coisas foram acontecendo numa consequência lógica, porque aí eu fui adquirindo novas habilidades, não, mas eu gosto disso, então eu vou correr atrás. E aí fui expandindo meu conhecimento, e muito pensando nisso, Sandra, fora da caixa, inclusive fora da saúde, pensa diferente. Esse MBA, por exemplo, de gestão ágil que eu fiz, não é da saúde, mas eu fiz. E tudo que eles falavam, eu pensava, na saúde, como que eu vou fazer? Eu sei que eu não vou implantar, por exemplo, gestão ágil da mesma forma que a gente coloca na saúde, como alguém da TI vai implantar? Não tem como, nós não vamos fazer dessa forma. Quando eu trago, inclusive, isso para a mentoria do Núcleo de Segurança do Paciente, a gente fala de gestão ágil. A gente traz para a nossa realidade. Como que nós vamos fazer a gestão ágil para a gente não ficar com esse monte de trem parado, com esse monte de plano de ação parado, que a gente não resolve, não vai para lado nenhum. Então, assim, aí a gente precisa realmente pensar, e aí cada um entender dentro do seu contexto o que de repente condiz aqui com a minha realidade, né? É uma certificação internacional de enfermeiros? Pode ser uma ONA, pode ser uma ISO. Por exemplo, tem uma ISO só de inovação agora. Né? A gente não discute sobre essas coisas. E muitas vezes, você falou, ninguém vai discutir por você. Se você não procurar saber, às vezes no seu entorno ninguém vai estar conversando sobre isso, ninguém vai estar falando sobre isso. E aí a gente também precisa procurar, então, outras pessoas. Se na saúde eu não acho, onde que eu acho? Comece a expandir. O meu MBA também que eu fiz sobre inovação foi à distância. É lá do Rio Grande do Sul. Eu quis saber o que o pessoal do Sul fala disso. Eu não achava que eu fosse aprender tanto, Sandra. E eu aprendi muito. E a gente precisa estar aberto para isso. Aí aqui, ó, a Fernanda, vocês duas são professoras e mentoras natas, parabéns. E a Cristiane desenvolveu o nosso chá, conhecimento, habilidades e atitudes. É isso aí. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Cristiane, pela participação. E você fez um post que bombou no LinkedIn sobre os 12 mandamentos de segurança do paciente. Eu participo de alguns grupos no WhatsApp de enfermeiros e ficou umas 2 semanas diversos enfermeiros postando sobre esse post. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ele. Fico feliz, Sandrinha, fico feliz com esse retorno. E para você ver, é uma reinvenção também, né? A gente, às vezes, da enfermagem, a gente não está acostumado com esse lado digital, né, Sandrinha? Para você ver como que a gente é capaz de fazer tudo, né? Eu creio que teve uma visibilidade, uma aceitação maior, porque eu tentei realmente trazer esse mundo extremamente complexo da qualidade, que é muito difícil mesmo operacionalizar isso, é complexo, e da segurança do paciente, de uma forma mais simples, menos pesada, sabe? De uma forma lúdica e de uma forma que a gente faz no dia a dia. Eu trouxe ali de uma forma que a gente que é fácil de todo mundo entender e justamente entender, nossa, quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo segurança do paciente, eu estou fazendo qualidade. E o pessoal chega aqui e me pede para fazer 13 certos. Meu Deus, 13 certos. Gente, faz 5. Nós não estamos fazendo nem 5. Quanto mais fazer 13, esquece o 13, faz 5. Se você fizer o pouco bem feito, já está ótimo. Então, assim, eu trouxe também muito do que eu levo, né, para os profissionais no núcleo de segurança do paciente, para a gente trazer uma leveza, sabe, Sandra? Uma leveza nesse nosso dia a dia que já é tão pesado, nesse processo de trabalho que é pesado, nessas entregas que é de muita responsabilidade que a gente precisa fazer para a sociedade como um todo, né? A nossa responsabilidade é muito grande, apesar de enfermeiros como qualidade, para não estar direto com o paciente, mas a atuação é imprescindível porque a gente consegue ter um impacto
em todo mundo que está ali dentro da instituição, dependendo do processo, do trabalho que a gente executa. Então, assim, a gente, né, fazer isso de uma forma um pouco mais leve, eu acho que o coração fica mais quentinho e a gente vê assim, não, calma, vamos devagar que dá certo. E agora eu gostaria que você falasse sobre a sua mentoria de núcleo de segurança do paciente. Pois é, Sandrine, depois dessa trajetória toda, eu realmente agora estou focando muito na segurança do paciente, é um tema que eu amo de paixão, e eu faço uma mentoria... Deu para perceber, depois desses 50 minutos aqui, a sua paixão. Ai, que bom, que bom. Não estou no lugar erradão, né, Sandrina? Senão você me mentora aí e me fala para onde eu tenho que ir, hein? Mas é uma mentoria, Sandra, em grupo, que eu acho que o grupo também ele traz, a gente cresce junto, né, e a gente acaba tendo também benchmarks, ver o que o outro está tendo dificuldade, o que não está, e é uma mentoria realmente para profissionais do núcleo de segurança do paciente, gestores também, que acabam tendo que implantar isso com a sua equipe, né, as estratégias de segurança também são bem-vindos, mas é muito focada para profissionais do núcleo de segurança do paciente, para que eles consigam executar as estratégias da RDC 36, extrapolar essas estratégias de forma que você consiga entregar um cuidado realmente seguro com estratégias que sejam efetivas, que sejam eficazes, que sejam consistentes e sustentáveis, porque às vezes de dia funciona de um jeito, à noite funciona de outro, ou você começa hoje, amanhã já não tem nada. Então, que isso dure e muito focado no futuro da saúde. Porque eu entendo que isso não tem como desvencilhar mais, que foi tudo isso que a gente falou, de atualização e tudo. Então, assim, o ambiente muda, o nosso processo de trabalho muda, então os riscos mudam. Então, a gente precisa também estar atualizado para a gente continuar entregando um cuidado seguro, de qualidade para os nossos pacientes. E aí, a minha mentoria, né, é essa aí. Estou abrindo aí uma lista de espera que provavelmente a gente deve começar aí em setembro, uma turma. E estou à disposição, Sandrinha. Carol, eu te agradeço muito. Para aí, pessoal, não vão embora que tem mais coisa para falar. Eu agradeço muito a sua disponibilidade. Eu acredito que isso aqui não foi uma live, foi uma aula maravilhosa que despertou muito. E principalmente o enfermeiro que quer transitar para a área da qualidade, aqui foi um norte maravilhoso para ele chegar para a área da qualidade. E tem aqui, ó, parabéns da Fernanda, muito Obrigada, maravilhoso. Fernanda. E a gratidão imensa por você ter aceitado esse convite, eu achei muito bom mesmo. Sandrinha, Tá? a gratidão é toda minha, viu? Obrigada por você ter aberto aí sua rede, sua casa para mim, né? Para dar essa oportunidade de conhecer esse público seu tão bonito, fazer parte aí desse trabalho seu que é sensacional. E eu só estou aqui realmente para convidar os enfermeiros, vamos ser protagonistas, né? O futuro da saúde é nosso, mas a gente precisa ser protagonista, né? Arregaçar as mangas aí, trabalhar, né, focar e vamos realmente mostrar a importância do enfermeiro, a importância do enfermeiro da qualidade, a importância do enfermeiro de segurança do paciente nesse futuro da saúde, porque o futuro da saúde tem que ser construído por nós, e o futuro da saúde precisa da gente. Obrigada, viu, Sandrinha? Obrigada a todos pela participação. Muito obrigada, Carol. E para vocês que estão aqui, só um minutinho, deixa eu tirar esse parabéns aqui da Jéssica. Eu quero saber de você que está aqui e não está satisfeita na área de atuação, tem um sentimento de estagnação e não sabe o que fazer. Eu vou falar de uma oportunidade única para você acabar com esse sentimento e aumentar a sua autoestima e autoconfiança e encontrar o seu espaço para brilhar, tá? Neste oceano azul que é a enfermagem. A gente não precisa de ficar sentindo esse sentimento, tá? Já passaram, nos meus programas de mentoria, mais de 100 enfermeiros e eu já fiz mais de uma transição de carreira e posso contar as minhas experiências com as minhas vitórias, tá? E os meus desafios. Por isso, eu te convido a participar da minha mentoria de carreira Sandra Pereira, mas venha somente se você deseja realmente ter uma mentora com experiência
e que apresenta resultados. Vou deixar aqui o link nos comentários, tá? Para você marcar uma sessão diagnóstica, tá? Agendar e a gente conversar sobre a sua transição de carreira. A minha amiga Andréia Diziola vai colocar o link aí. E gratidão por vocês estarem comigo até agora e um grande beijo no coração de vocês e aguardo a agenda de vocês para a sessão diagnóstica. Grande beijo. Até a próxima.